Olá, tudo bem? No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, o título é O Livro Selado com 7 Selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Observa bem, vou repetir. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Mas como pode um livro ser escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos? Será que livro que será esse? Que livro é esse? Alguém sabe me dizer? Vou repetir. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Escrito por dentro e por fora. Mas como assim? Um livro escrito por dentro e por fora? Que livro é este? Vamos lá, versículo 2. E vi um mensageiro, aqui eles escrevem anjo, forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Vamos lá, versículo 2. E vi o mensageiro forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Mas aí complicou, porque se ninguém no céu, nem na terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, ficou difícil. Então não existe ninguém para abrir o livro? Mas aonde está, então, quem vai abrir esse livro? Observa, versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Olha bem. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Mas que livro é esse? Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Que livro será esse? Eu fiquei curioso para saber que livro é esse, que selo é esse, que tem que ser aberto, porque se não abrir, não vai resolver a situação da população. Tem que abrir esse livro aí, tem que quebrar esse selo aí, senão o povo vai ficar enrolado por a vida inteira. Mas não tem ninguém que possa abrir esse livro. O que está acontecendo? Veja bem que eu mostrei com muita clareza que existe um livro selado por dentro e por fora. E ele era escrito por dentro e por fora. Mas como selar um livro por dentro? Porque selar por fora é simples, mas selado por dentro. E não há ninguém digno de abrir esse livro. E há uma necessidade de abrir esse livro, porque se não abrir ele, aí lascou. Tem que abrir. Como é que vai fazer agora? Se não abrir esse livro, fica toda a população embaraçada. Tem que abrir esse livro. Mas quem vai abrir esse livro? Quem será que vai abrir esse livro? Que segredo será esse? Alguém aí que estudou bastante, que é professor de faculdade, que tem altos graus de estudos, sabe me dizer que segredo é esse, que livro é esse? Que o pessoal fica buscando aí os conhecimentos nas literaturas, então por isso eu estou perguntando aos estudiosos aí, aos estudados, aos sabichão, aqueles que dizem que sabem, que são inteligentes, que fica querendo ensinar no grupo aí o que não sabe. Eu pergunto, que livro é esse? Ensina para mim aí, já que você sabe, que eu não estudei nada, então eu sou leigo, mas você que sabe bastante, diz para mim aí que livro é esse. Olha, eu estou aqui esperando os professores do grupo se manifestar e me dizer aí o que é isso. Eu estou querendo saber, porque eu sou leigo, né? Eu não estudei nada. Eu não sei nada. Porque não tem estudo, né? O cara que não estudou não sabe de nada. É um bocó, é um bobo. É um abestalhado. Então,
o abestalhado, o bobo, está perguntando para os estudiosos aí, que diz que tem que ter muito estudo para ensinar. Então, eu quero saber de você que diz que tem que ter muito estudo para ensinar, o que é isso aí? O bobo aqui está perguntando. Pois é, meu caro e precioso Vitor, aí é que está a questão de toda a situação. Se não abrir esse livro, a população do mundo inteiro fica enrolada. Há uma necessidade de abrir esse livro. Aí, no caso, agora vamos ter que procurar aí os professores de faculdades do mundo, os teólogos, os astrólogos, os cientistas, para poder ver se eles arranjam aí o meio de abrir esse livro aí, que eles estudaram bastante, deve que eles sabem. Que diz que se o homem não estudar, não chega em lugar nenhum, não é atrasado. É o meu caso, né? Sou atrasado, não estudei. Então, tem que ir atrás dos estudados aí para ver se eles resolvem essa situação. Olha, eu não posso dar detalhes porque não estudei, né? Como é que eu vou ser detalhista se eu não estudei nada? Isso aí tem que ser coisa para estudados, né? Tem que procurar esse povo aí que anda falando que eu sou analfabeto, que eu não sei de nada. Então tem que procurar eles que sabem para eles explicar como é que é isso aí. Eu sei que tem que abrir esse livro. Se não abrir ele, fica difícil. Eu já disse, repito, continuo dizendo. Eu nasci em extrema pobreza no estado de Minas Gerais, próximo ao Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. De lá, o Altíssimo me tirou para a Bahia. Da Bahia, no tempo de novo ainda, eu fui a São Paulo. Fiquei 1 ano em São Paulo. Depois voltei para a Bahia. Da Bahia fui para o estado do Espírito Santo na época, apanhar café. Depois voltei para a Bahia. Na Bahia eu casei. Vim da Bahia para o litoral de São Paulo, a cidade de São Sebastião. Lá morei 11 anos. De lá o Altíssimo me trouxe a Cacoal, Rondônia. Em Cacoal eu cheguei até Pimenta Bueno também, tive uma pequena propriedade lá. De lá eu vim a Ji-Paraná, Rondônia. De Ji-Paraná eu vim a Buritis, Rondônia. Aqui estou há 23 anos. Veja bem, na época que eu cheguei, eu fui morar numa mata. Sofri um absurdo, o cúmulo dos cúmulos. Passei extrema pobreza em toda a minha vida. Foi uma trajetória muito complicada. Mas desde criança, o Altíssimo vinha me mostrando que eu estava nesse mundo para fazer um trabalho e que eu não saía desse mundo sem realizar esse trabalho. Porém, eu achava que era uma coisa mais simples. O Altíssimo veio falando comigo de várias formas. Passei pelas religiões. Aí o Altíssimo me mostrou que todas as religiões estão na contramão da realidade. Tem muita gente boa nas religiões, mas enganadas, porque Satã foi quem fez a Bíblia, coisa que eu jamais imaginava. Pois eu tinha tanto respeito com a Bíblia que eu tomava banho para ler ela. Até o dia que o Altíssimo me mostrou que quem fez esse livro foi Satanás. Agora, lógico, para ele conseguir enganar, ele pegou um pouco dos manuscritos originais e misturou no livro, senão não tinha como enganar. E aí eles tiraram do livro o nome do Altíssimo, o único nome que pode salvar, Yahweh, Atos 4:12, e arranjaram vários ídolos
e colocou a população na idolatria. Daí o Altíssimo me fez saber, eu a vida inteira também tive um grande respeito pelo povo judeu. Eu achava que a verdade estava no meio do povo judeu. A vida inteira achei isso. Até o Altíssimo me mostrar que Satã interveio no meio do povo judeu, fez eles esconderem a pronúncia do nome do Altíssimo, porque o nome do Altíssimo, a pronúncia, ela está contida em um tetragrama hebraico. Iod, Re, Vav, Re, no português é YHWH. E daí o Altíssimo mostrou para mim, me fez saber a pronúncia do seu nome, Yahweh. E aqui no estado de Rondônia, o Altíssimo me mostrou o que eu jamais imaginava. Me mostrou que o povo judeu, eles esconderam o nome do Altíssimo para que o povo não salvasse. Pode ver que está lá em Atos 4:12, que só há um nome pelo qual se possa salvar. Daí o povo judeu esconderam o nome e passaram a adorar Hashem. Ra é um deus satânico e Shem outro deus satânico. Passaram a adorar Adonai, que vem do deus Adonis. El Shaddai, El é um deus babilônico. Na verdade é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Desse El babilônico aí inventaram o Papai Noel de mentira, coisa da Igreja Católica que é mentira. E daí os judeus estão adorando muros de lamentações, é o cúmulo dos cúmulos. Daí o Altíssimo me fez saber que Satã colocou a população do mundo inteiro para idolatrar o povo judeu. Aí colocaram na Bíblia, a salvação vem dos judeus. O Altíssimo me mostrou que isso é negativo. A salvação vem do Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas. O preciosíssimo nome Yahweh, e não de judeus idólatras. Judeus estão lá em muros de lamentações. Foram os judeus quem fizeram bezerro de ouro. Foram os judeus quem fizeram serpente de metal. Foram os judeus que fizeram muitos holocaustos, matando animais, coisas absurdas, sacrificando animais. Está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. O Altíssimo nunca mandou fazer holocausto. Acontece que essa Bíblia foi Satanás quem fez. Aí ela tem contradições de Gênesis e Apocalipse. Não quer dizer que o livro não tem verdade. Tem. Poucas verdades estão misturadas no livro. São fragmentos de verdade, aqui, ali, lá. Só que aí misturaram a mentira no meio para o povo não descobrir o que é verdade e o que é mentira. E tudo aquilo que era para louvor ao Pai, que fez o céu, a terra e a fonte das águas, eles colocaram aos ídolos. É o cúmulo o livro. Porém, tem partes no livro que são verdadeiras. Tá. Daí o que acontece? O Altíssimo me mostrou e me deu provas que vai me levantar no mundo aqui. Como? Se vocês me perguntarem, eu não sei. Só que eu não tenho nenhuma dúvida, nem um milímetro. Mas aí, quando chega nessas passagens de segredo aí, no caso do Apocalipse 5, que eu citei, aí eu fico perguntando aos estudiosos aí, que diz que eu sou um bobo, que eu não sei de nada, que eu estou conversando pelas orelhas. Então, eles que sabem, respondem para mim o que eu perguntei nos áudios anteriores aí, o Apocalipse 5. Porque há um livro, dizem que é um livro, né? Mas será que é um livro mesmo? Eu disse que a Bíblia está adulterada. Aí diz que é um livro escrito por dentro e por fora. Mas será que é um livro? Ou é outra coisa e colocaram que é um livro? Hã? Será que é um livro escrito por dentro e por fora ou é uma outra coisa? Que diz que o livro é selado por dentro e por fora, mas como é que sela um livro por dentro? Hã? É um livro mesmo ou é uma outra coisa? Porque o Altíssimo tem como fazer a gente saber o que é. Mas aí diz os estudiosos que as verdades estão nas escritas, então você que estudou bastante me mostra aí o que é isso.
Eu estou aqui apenas fazendo as minhas indagações para os estudiosos, porque algo muito profundo acontecerá, o mundo está no caos, não dá mais para suportar tanta injustiça, tanta miséria, tanta desgraça, tanta roubalheira de políticos e pastores e padres e papa. Virou a ladroeira só. É ladrão e ladrão mais do que roubar, que não falta ladrão. Tem ladrão demais. De tudo quanto é tipo. Hoje as indústrias já fabricam um produto para vender para você que logo em seguida já está quebrando. Tudo debaixo de maldição, de maldade. Está um caos esse mundo aqui. Mas vai continuar assim? Não pode, tem que tomar providências. E o Altíssimo vai tomar providências. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Olha, veja bem, já que jogaram aí um áudio do cidadão Ezequiel, que é muito estudado também, é sábio, não é o meu caso, que eu não sou sábio, eu sou leigo, né? Não estudei. O Ezequiel é estudado, ele é capaz, eu não sou incapaz. Mas ele disse uma coisa aí nesse áudio, parte correto. Veja bem, eu disse no áudio anterior, mas será que é um livro? Que livro é esse? Selado por dentro e por fora, mas como sela um livro por dentro? Eu perguntei no áudio anterior. Então, mas o que é isso? Mas há algo aí, tá? Na verdade, não é um livro, eu sei. Mas é algo que tem que ser quebrado. Há um selo aí. Há um segredo aí. Porém, eles modificaram aí. Eu disse que quem fez a Bíblia foi Satanás. Então, eles modificaram toda a história aí, mas o Altíssimo, pela sua grande bondade, me mostrou o que é. Só que eu não vou falar para vocês. Deixa os sabichões aí falar o que é, porque eles não estudaram. Eles não sabem. Então, o nosso amigo Ezequiel aí, que diz que estudou bastante, fala o que é. Já que ele é estudado e eu não sou estudado, pede para ele mostrar o que é, porque o Altíssimo me mostrou o que é. Só que eu não vou falar para vocês. Eu quero que vocês falem, já que está nos estudos aí a verdade, mostra. Porque eu nem livro estudo, não estudo nada. Porque a Bíblia está adulterada, as literaturas da terra estão todas adulteradas. Professores de faculdade estão todos cegos aí, comprando ovo de chocolate, dizendo que coelho bota ovo de chocolate. Adorando Papai Noel satânico. Os homens que dizem que são sábios, que são estudados, estão aí roubando a população. Ah, porque tem que ser um homem de grande estudo lá na faculdade, homem de faculdade que tem que colocar lá no Congresso Nacional. Aí está lá os estudados roubando o povo. Adiantou estudo para quê? Estudar para roubar, para ser ladrão? Não adianta. É complicado. Mas aí eu pergunto, qual é a verdade de toda essa história aí do Apocalipse 5? Alguém sabe para me dizer? Olha, eu quero deixar bem claro para vocês que eu disse a vocês que o Altíssimo mostrou para mim que quem fez a Bíblia foi Hassatan, Satanás. Foi consumido com as escrituras originais e ele pegou apenas um pouco das escrituras e misturou no livro. Nesse livro existe apenas fragmentos de verdade. Na verdade, esse livro não é um livro, é uma outra coisa que tem para acontecer, só que eles modificaram aí e colocaram um livro escrito por dentro e por fora, selado por dentro e por fora. Só que na verdade não é um livro, é uma outra coisa, eu sei o que é, mas no momento não posso dizer a vocês. Gente, acorda, esse livro não existe. É uma outra coisa que tem um segredo muito grande. É o segredo da vida. É o segredo da vida. E eles escreveram o livro da vida. O segredo de se viver bem. É o segredo da vida. E tem um selo. E esse selo tem que ser quebrado. Não tem nada a ver com livro algum. O livro colocaram aí só para esconder a verdade. Acorda! Não seja cego!
Seja iluminado pelo Altíssimo. Se você não sabe uma coisa, pede o Altíssimo para iluminar. Mas não fica aqui querendo jogar coisa de igreja aqui. Igreja não sabe de nada. Pastor, padre, esse povo aí é tudo cego. Estudioso, não sabe de nada não. Tudo metida besta aí, metida sabida, sem saber de nada. A mesma coisa, lá no começo do livro chamado Bíblia, fala na árvore da vida. Árvore da vida. Observe que nessa passagem do Apocalipse 5 fala o livro da vida. Nem é livro da vida e nem é árvore da vida. Então o que é? Hã? Nem é livro da vida e nem é árvore da vida. O que é então? Mas tem uma coisa aí que é vida, que estão escondendo, que está selado, que o povo não sabe o que é. E por o povo não saber o que é, o povo está sem vida. Existe algo aí que se o povo descobrir, o povo vai ter vida. E o povo não está tendo vida porque está sem saber o que é. Só que eu não tenho como mostrar para vocês porque eu não tenho capacidade de mostrar. Só o Altíssimo pode mostrar para vocês. Mas eu sei o que é. Vai ter que aparecer alguém para desvendar o segredo. E no mundo só vai aparecer uma pessoa que consegue desvendar o mistério e mostrar o segredo. E na hora que esse alguém quebrar esse segredo, derruba toda a casa de Satanás. A cada tempo que passa na minha vida é um aprendizado. E eu sofro bastante com essa situação. Por quê? Porque é permitido eu cometer, às vezes, coisas erradas para mim ver na prática o que está acontecendo. É complicado. A teoria é uma coisa e a prática é outra coisa bem diferente. Não é simples. Não são simples as coisas. E daí foi mostrado para mim que se eu locasse o muro à esquerda, eu destruiria toda a casa dele. É complicado. Que muro será esse? O Apocalipse fala de 7 selos. E teve um dos selos que só Yahushua teve o poder de quebrar e abrir o livro. Que será esse selo? Que selo será esse? Será que eu estou sabendo alguma coisa ou não? Será que tem algum mistério nisso aí? Será que já tem alguém aqui na Terra sabendo algo? O que está por vir? Eu espero algo muito forte a partir de 17 de janeiro de 2021. Algo abalador para balançar o mundo inteiro. Veja bem, as pessoas ficam querendo saber de homens. O correto é buscar do Altíssimo. Cada um é livre para respeitar, honrar, reverenciar o nosso Pai Yahweh, porque Ele revela o profundo e o escondido. E Ele mora na luz e as trevas está bem longe do Altíssimo. Porém, o Altíssimo implantou alguém aqui nesse mundo e aos poucos Ele está mostrando a verdade, os verdadeiros
ensinamentos para este alguém passar à população. Porém, como o homem nasce em extrema pobreza, extrema incapacidade, aos poucos o autismo vai dando capacidade. É uma escada, vai subindo de degrau em degrau, até chegar a hora que será realizado o que é para realizar. Porém, lá no Apocalipse 5, eles enganaram a população. Colocaram lá que existe um livro selado por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora, e que só apareceu alguém capaz, só uma pessoa foi capaz de abrir esse livro. Na verdade, não existe livro nenhum, é uma outra coisa que tem que ser quebrado, que tem que ser aberto, que o povo precisa saber, porém só tem uma pessoa no mundo que vai poder desvendar esse mistério, quebrar esse selo. É uma coisa pesada, é uma coisa dolorida, é uma tarefa difícil de se cumprir, mas alguém vai ter que passar por um processo, pagar um preço muito alto para poder quebrar esse selo. E segundo eu sei, no mundo tem apenas uma pessoa que o autismo vai dar capacidade de quebrar esse selo na hora certa e no momento certo. Porque esse alguém é incapaz, não tem capacidade nenhuma, não tem sabedoria nenhuma, é leigo, e o autismo uma hora vai dar condições desse alguém cumprir o seu papel que é para se cumprir. Olha, o nome Alro não é mais segredo, já está revelado. O nome Alro não é mais segredo para nós. Nós já sabemos que o nome do Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, é Ialro. Para nós não é segredo nenhum o nome Alro. Então, mas e que segredo que é esse? É uma outra coisa. Veja bem, Satã, ele montou o reino dele aqui do jeito dele. Daí o Altíssimo me mostrou com muita clareza a casa de Satã. Na época, me mostrou que se eu deixasse a minha barba crescer, eu abria um buraco embaixo da casa dele. E ele ficou revoltado quando o Altíssimo me mostrou dentro da casa dele um pacote de lâmina de gilete. E foi dito para mim que faltava uma, e aquela uma que faltava, Satã tinha usado ela para tirar a barba dos homens na terra. E daí quando eu vi aquilo, eu disse, nunca mais eu raspo a minha barba. E nunca mais raspei. Na época eu tinha a barba raspada. Saindo da casa dele, no terreiro, assim, vamos digamos assim, na frente da casa dele, dentro da área dele ainda, tinha uma farmácia. E na época foi me mostrado, eu tomava muito comprimidos de farmácia, aí foi me mostrado que era tudo maligno, que ia tudo da casa de Satanás. Observa que nas plantas tem todo o antibiótico, toda a medicação, tudo que o povo precisa para se curar o corpo. Então, os remédios de farmácia químicas, eles largam em cima de muita química, a pessoa toma, melhora um pouquinho, lá na frente estoura outra coisa, chama o nome, já diz, drogaria. E observa que o símbolo da farmácia é uma serpente dentro de uma taça. Já está explicado. Os índios, por exemplo, eles pegam todo o medicamento que eles precisam nas matas. Inclusive já teve caso de pessoas desenganadas de câncer e lá atrás dos índios, chega lá e fazer o remédio, a pessoa sarar. Então, é bem assim. Daí, veja bem, só que aí o Altíssimo me mostrou
que se eu colocasse um muro à esquerda, eu derrubava toda a casa dele. Esse muro à esquerda é o segredo. Porém, eu não posso revelar para vocês. Na verdade, eu apaguei o áudio porque não é o muro à esquerda, é um túnel à esquerda. Na hora de falar, eu inverti as palavras. O Altíssimo me mostrou que se eu colocasse um túnel à esquerda, eu derrubava a casa dele. E o túnel era curtinho, eu sei o que é, mas tem o tempo determinado, eu não posso fazer antes do tempo. Olha, é difícil de explicar em cima de um livro adulterado, porque a população ela está baseada na Bíblia. E eu já disse, quem fez a Bíblia foi Satã, foi Satanás. Então vocês aqui continuam batendo firme, baseado na Bíblia. Mas eu já disse, quem fez a Bíblia foi Satã para embaraçar. Observa bem, eu li lá o Apocalipse, que é um livro complexo, capítulo 5, uma passagem complexa, e expliquei algo que ninguém nunca explicou. Eu disse, um livro selado por dentro e por fora. Mas como sela um livro por dentro e por fora? É difícil de explicar. Um livro escrito por dentro e por fora. Mas como um livro está escrito por dentro e por fora? Mas aí, aquele livro lá, eles colocaram só para confundir as pessoas. É uma outra coisa que está por dentro e está por fora. Tá? É uma outra coisa que está por dentro do ser humano e está por fora do ser humano e que precisa ser quebrado. Não tem nada a ver com o livro. Existe algo no ser humano que está por dentro e está por fora. Está visível. Vou falar essa palavra visível, que eu não gosto de dizer essa palavra. Mas está bem legível aí para as pessoas verem. Por dentro e por fora, no ser humano. E observa que ninguém conseguia nem olhar para ele. Mas o que há no ser humano que você não consegue nem olhar? Hã? Mas cadê os estudiosos para me dizer o que é isso? E não adianta vocês ficar tentando saber aqui que vocês não vão saber. Se eu não disser, vocês não vão saber e eu não posso dizer. Não adianta ficar quebrando aqui a cachola, como diz vocês. Não vai saber mesmo. Isso aí eu não posso dizer para vocês e vocês não têm como saber assim não. E eu também não creio que o Altíssimo vai mostrar para vocês, não. É muito profundo.